Gente rica ou francesa ou que entende muito de moda é apaixonada por magreza. Então, assim, eu não tô nada magra pra eles ou pra brasileiros também da elite. Agora, gente mais simples vai me achar magra. É normal, gente. Desde que a história é história. Eu fiz faculdade na melhor faculdade de moda do mundo. Tá, e a gente vai deixar a parte da faculdade para depois. Eu sou a Ana. Hoje eu tô um pouquinho indignada, então assim, desculpem talvez o tom aí da voz, a forma como eu vou falar. E é interessante que eu não fiquei nem indignada com essa moça. Eu fiquei mais indignada com quem está tentando defender o pobre. E dessa vez a gente vai falar de pobre financeiro mesmo, tá? Rico financeiro, pobre financeiro. Não é geralmente como eu trago aqui sobre a questão das faltas, tá bom? Pode botar só para você, não, por favor. Eu vi alguns vídeos de pessoas tentando, eu acho que eu não vou cortar, vou deixar seguir direto aqui, enfim, eu estou dentro de casa, não é um estúdio, como vocês sabem, vai ter algumas participações especiais, como eu sempre trago nos vídeos, né, cachorro, moto, enfim, eu estou dentro da comunidade e, mais uma vez, como eu já falei para vocês, eu tenho uma certa propriedade para falar, né, não é um orgulho, como eu já falei naquele vídeo sobre a favela, ela não venceu e ela não tem como vencer, mas eu acho que a gente tem que falar das coisas que a gente tem de fato propriedade que a gente vive. Então, o que me deixou mais indignada foram pessoas tentando defender o pobre, falando que absurdo, porque tem muito pobre passando fome, tem muito pobre passando fome, não. Pobre passa fome, o pobre não tem o que comer em casa, ter a geladeira cheia para ele é símbolo de status, né? Eu não sei de que pobre é que esse pessoal está falando, porque eu vivo na comunidade, eu conheço muitos pobres, financeiramente falando, e que tomam aquela. Engraçado esse assunto, porque mais cedo eu estava refletindo sobre isso junto com meu esposo. Tomam aquela cervejinha, que eu não vou falar o nome, aquela verdinha, que inclusive hoje eu descobri que ela foi um erro, porque na verdade não é para ser verdinha, né? A Rai, ela não era para ser verdinha, ela tinha que ser escura ali para manter aquele líquido, para não influenciar na bebida. Por isso que ela é amarga, eu não gosto, né? Eu não sou muito de tomar cerveja hoje em dia, mas quando eu tomo eu não gosto dela. Ela é meio amarga, então ela foi um erro. O certo é você tomar ela de lata, né? Quem gosta mesmo do sabor da Rai, toma ela de lata. Então assim, o que eu mais vejo, e eu não vou generalizar, tá, gente? Mas o que eu mais vejo aqui na minha comunidade, na minha periferia, são as pessoas passando com essa cerveja para cima e para baixo. Ela não é barata, não é uma cerveja barata, fazendo churrasco todo final de semana. Então eu não sei de que pobre é que eles estão falando, né? Assim, tipo, a forma como se trouxe generalizando que o pobre coitado. Então, a gente percebe que sempre existem padrões, né? Falou de pobre financeiro, oh, coitadinho, ele não tem o que comer, a geladeira dele tá pura, tá vazia, tadinho, passa fome. Eu não sei, não sei de que pobre é esse que estão falando, né? Existem sim os pobres que passam fome, que estão em extrema pobreza, que sofrem ali com necessidades, não tem nem o básico muitas vezes para consumir, porém não se deve generalizar, porque aqui na minha periferia tem muita gente que é pobre financeiramente, ganha um salário mínimo, mas faz churrasco todo final de semana e toma rai. Então, assim, né? Aí eu acho que essa foi o ponto que mais me deixou indignada. Eu vou andar aqui, correr com o vídeo dela, tem mais coisas que ela traz. Eu não conhecia. A minha ideia aqui não é ir nem contra e nem a favor. Na verdade, eu até concordo com o que ela fala e vocês vão entender o porquê. Chama Instituto Marangoni, na Itália, em Milão. E lá a gente aprendeu o seguinte: no início, anos e anos atrás, quem se emperequetava eram os homens. Só que aí começaram as guerras. E eles começaram a ter que ir pra guerra em cavalos. Então eles não podiam mais se emperequetar.
Então foi assim que começou a cultura das mulheres se emperequetar. Eles começaram a emperequetar as mulheres deles para eles mostrarem o poder deles nas mulheres, porque eles tinham que ir pra guerra. Com isso, os homens pararam de se emperequetar e começaram a emperequetar as mulheres. E interessante, né? Eu não conheço sobre essa história que ela traz aqui. Não conheço sobre essa história que ela traz aqui. Mas é interessante a fala do poder. Existe sempre um padrão, né? Assim como eu falei do pobre, financeiramente, que estavam falando, coitado e tal, quando se fala em pobre, tadinho, sempre se remete ao coitado. E quando fala do rico, sempre status e poder e tudo mais. E, obviamente, que a magreza está incluída nisso daí. É tanto que existem hoje muitas influenciadoras que, por conta dos seus corpos, elas precisam manter ali aquele padrão. Então, existem muitas influenciadoras que fazem provador, enfim, que precisam se manter magras. Não é só aquela história lá das modelos, né? Eu já tentei ser modelo quando era mais nova, eu era bem magrinha, mas ainda assim a minha magreza ela não era suficiente. Eu podia ficar doente, não interessa. O importante é que seja extremamente magra para caber nos moldes e no padrão. Homens, das histórias que eu ouço, homens quando vai buscar uma dama de companhia, uma mulher de companhia para ir para as festas, muitas vezes paga uma garota ali, ele vai sempre escolher a mais magra, vai sempre escolher o padrão, porque ele precisa mostrar para a sociedade que ele está nos moldes. Ele não pode simplesmente ir de encontro a isso daí, ele precisa demonstrar que ele segue o padrão aceito por aquela determinada sociedade. E a sociedade realmente das pessoas que têm um padrão de vida maior, que são ricas da alta classe, como ela mesma fala, é esse daí. Não vi nada demais. De fato, é isso. Eu acho que o peso da fala dela, né? Acho que o que mais traz aquele choque, assim, aquele peso de, poxa, as pessoas mais simples, né? Ou seja, o pobre está acostumado com gente gorda. Mas as pessoas da alta classe, elas sabem que elas gostam dos magros, os franceses gostam dos magros. Não vi nada demais nisso aí. O peso da fala, mas eu não vi nada demais nisso aí, porque de fato é uma verdade. Por isso que a gente usa saia, brinco e tudo, por causa que os homens pararam e começaram as mulheres. Enfim, nessa mesma época, quem era plebeu era muito pobre. E às vezes eles não tinham colheita, eles passavam fome. E quem era rico, os reis, e eram muito ricos. Então nos castelos eles tinham muita fartura. Aí o que aconteceu? Eles começaram a ficar muito gordos. Aí eles começaram a fazer... Eu aprendi tudo isso na Marangoni, tá? Na minha faculdade de moda. Eles começaram a fazer uma parede estreita que dava pra sala de jantar. O que acontece? Como eles tinham muita fartura, eles estavam ficando muito gordos. Então só podia ir pra sala de jantar. Então eles só podiam ir pra sala de jantar quem não tivesse muito gordo. Porque quem tava um pouco gordo não passava pelo corredor que eles faziam. Porque eles tinham muita fartura. E em contratempo, os plebeus, tudo, eles estavam passando dificuldade por causa de colheita, por causa de tudo. E aí eles começaram a não se alimentar muito bem. Foi dessa época que começou a achar que quem é mais simples gosta de mulher mais encorpada e quem é rico gosta de mulher mais magra. E foi isso que eu aprendi na Marangoni, tá? Na faculdade de moda. Não sei o que tô falando, não. Lá que explicou. Tanto é que hoje em dia, se você perguntar pra uma pessoa mais simples, ela gosta de uma pessoa mais encorpada, mais tudo. E a pessoa mais fashion, a Vogue, a Europa, os desfiles de moda. Então, gente, não tem isso. Cada um tem um gosto de como foi criado, de um país que tá. Nos Estados Unidos gostam de peito, no Brasil de bunda. Beleza é uma questão social, de cultura. Não tem como falar. Cada um gosta de uma coisa e tá tudo bem. Paz e amor. Agora, uma coisa é clara.
Se você for nos meus comentários ou de qualquer pessoa e você vê uma pessoa bonita falando que a outra é feia, eu te dou R$ 1.000 agora, porque não existe. Só quem é muito feia, que fica incomodado com beleza, que fala dos outros. Só quem é inútil, que não tem um trabalho, que não tem uma vida boa, que fica aí reclamando dos outros. Porque quem tem, tá vivendo. Quem não tem, fica vivendo a vida dos outros, jogando hate. Beijo. Tá, e no final a gente consegue entender tudo, né? A gente entende o porquê que ela trouxe toda essa história, porquê que na fala dela teve até um pouco assim de acidez, porquê que houve, né? Que foi o que eu senti, a minha percepção aqui enquanto ouvinte, enquanto espectadora, enquanto telespectadora, eu percebi um pouco de acidez na fala, porque, na verdade, eu acho que ela estava se defendendo de ataques de pessoas que estavam falando que ela estava muito magra. É o que eu acho, tá, gente? Eu não sei, eu não assisti tudo, eu não vi tudo, eu não acompanho, eu não conhecia. E aí, por isso, eu tenho que trazer esses pontos e, às vezes, até de uma forma ofensiva. Eu preciso ofender para colocar o meu ponto de vista, né? Mas tudo bem. A mim não houve ofensa, eu sou uma pessoa gorda, sou periférica, sou pobre, né, financeiramente falando. Não me senti ofendida de forma nenhuma, porque, como eu já falei para vocês, a sociedade, ela sempre vai tentar te colocar nos moldes e te enquadrar de alguma forma. E para a gente que busca desenvolvimento pessoal, espiritual, para a gente que está rompendo aí com o sistema, que está saindo das caixas que colocaram a gente, que está expandindo a consciência, que está evoluindo como pessoa e espiritualmente, isso realmente não faz diferença. Eles que briguem lá para ver que se é melhor magro, se é melhor gordo, se é melhor pobre, se é melhor rico, eu não estou nem aí. Para mim não faz diferença, eu vejo esse mundo como uma grande ilusão e eu estou vivendo e experienciando o que eu posso experienciar enquanto eu estou aqui. Quando eu não estiver mais aqui, for para uma outra dimensão, para um outro lugar, ou enfim, não for para lugar nenhum, aí a gente vê. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou viver as experiências que eu quero viver. E essa é a mensagem que eu trago para você também. Tenta não se envolver nesse tipo de briga, nem nesse tipo de discussão, porque eles estão realmente perdidos, né? Eu vejo muito essa sociedade como pessoas que estão perdidas. Então, eu prefiro seguir esse caminho aqui, viu? Eu prefiro seguir aquele ali. Por que que existe engajamento? Por que que o algoritmo às vezes entrega certos vídeos como esse, por exemplo? Porque as pessoas gostam de discutir. É importante, eu preciso participar dessa discussão e dizer o que, que eu penso. Não, realmente gordo, não sei o quê. Não, realmente magro, não sei o quê, não sei o quê. E aí você se envolve aí, a política, por exemplo, quantas pessoas brigaram, tiveram famílias desfeitas, casamento e tudo mais, porque um escolheu A, outro escolheu B, um foi para um lado, outro foi para o outro. Quando tá todo mundo discutindo, brigando, virando aquela grande salada mista, eu tô indo para lá para trás. Entendeu? Cada um tá indo para frente ou para trás, eu tô ou subindo ou indo para trás, ou para um lado completamente oposto. Porque é uma briga, é uma discussão que não edifica em nada. Mas é isso, eu cheguei a falar no vídeo, a gente chegou a conversar aqui no vídeo, mas acabou cortando, não sei porque a câmera parou de gravar, mas nós falamos referente a um Ryan Santos, né, que estava comentando que ele mesmo sendo negro e rico, ainda assim as pessoas acham que ele conseguiu a riqueza dele ou jogando em algum time, ou então em algum grupo de pagode, algum grupo de música. Eu falei também de uma história que eu participei de um evento de uma alta classe e crianças de 5 anos me perguntaram qual era o meu nome. Quando eu falei o nome, elas queriam saber qual era o meu sobrenome. E falei também dessa galera que está em ascensão, né, da galera enfim, que saiu da pobreza, das periferias e que foram morar em Alphaville, que tem uma galera, o digital permitiu isso. E que mesmo ele saindo da periferia, mesmo saindo da pobreza, mesmo deixando aquele lugar, ele vai continuar pertencendo àquele lugar. Por quê? Porque a alta classe, ela coloca você a hora que ela quer. Então, a alta classe, os ricos, financeiramente falando, eles levantam quem eles querem, abate quem eles querem, inclui quem quer, exclui quem quer. Então, não se iludam. Você que está aí com o pezinho na riqueza, não se iludam.
os padrões, eles falam mais alto do que qualquer valor, do que qualquer outra coisa que você tenha, tanto valores financeiros quanto os valores morais, isso para eles, em sua maioria, né, sem generalizar, não faz diferença. Então é isso, o vídeo de hoje foi esse. Estou um pouquinho chocada com algumas coisas que eu ouvi, como eu falei para vocês, principalmente as pessoas defendendo o pobre, dizendo que, ai meu Deus, coitadinho deles. Isso daí me deixou realmente indignada. Mas enfim, eu espero que vocês fiquem bem, tá bom? E até o próximo vídeo.